Vamos conversar hoje sobre o módulo 5 do raio-x do PDV. Este é um programa que foi feito exclusivamente para vocês. Passamos por várias informações que todos nós devemos usufruir ao trabalhar no ponto de venda. Este fechamento ou este módulo que leva a gente a fazer uma reflexão sobre relacionamentos com os profissionais do PDV. Lógico, ao adentrar uma farmácia, a gente tem que lembrar que devemos ser gentis, simpáticos e amáveis com todos os profissionais que estão dentro da farmácia. O repositor é tão importante quanto o balconista, tão importante quanto o caixa, tão importante quanto o farmacêutico, tão importante quanto o balconista, tanto importante quanto o comprador, como o proprietário da rede, como o presidente de uma grande organização. Todas as pessoas são importantes para que o nosso negócio prospere. No nosso trabalho de ganha-ganha, nós vamos prosperar e eles vão prosperar junto com a gente. E uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que se a gente não acredita no nosso potencial, quem irá acreditar? Então, eu abro essa apresentação lembrando vocês, acredite que você pode. Você sempre pode prestar um melhor serviço. Todo dia, toda nova visita, você é um novo vendedor com mais experiência, com mais orientação e cada vez você pode acrescentar uma pequena parcela de melhoria no seu trabalho, na sua gentileza e no seu relacionamento com os profissionais do PDV. Vou contar uma coisa para vocês. Os balconistas são os que mais nos analisam. E muitas vezes eles comentam comigo quando estou fazendo alguma orientação, treinamento, uma palestra. Tem gente do laboratório que chega aqui como se fosse o dono do mundo e não cumprimenta a gente. E, na verdade, quem vende o produto deles é quem? Então, lembrem disso. O pessoal que está presente o dia inteiro no ponto de vista é o nosso maior aliado. E quanto mais eu respeitá-lo e considerá-lo, tanto melhor para o meu exercício profissional. É importante a gente lembrar que agilidade, processos, compra sem atrito e comodidade, tudo isso vai fazer parte de um processo tecnológico. O e-commerce vai facilitar a vida do consumidor, os processos bem descritos vão fazer com que eu consiga fazer um trajeto dentro da farmácia de uma maneira bastante adequada e assim por diante. Mas nada substitui o contato humano. A boa informação, as vantagens, a emoção da compra, o acolhimento é contato humano. Portanto, esta relação, apesar de ter vindo sendo mudada no decorrer do tempo, é cada vez mais valorizada, tanto pelos nossos parceiros quanto pelos consumidores que entram na farmácia. O cliente quer entrar numa farmácia e quer encontrar positividade, gentileza, humanização e solidariedade. Vejam que ter produto na farmácia é condição básica. Eu quero é um plus de gentileza, de humanização e assim por diante. Todos estão procurando ser felizes. Todos querem soluções e não problemas. Então, se o consumidor deseja isso de um ponto de venda, os demais colaboradores, demais funcionários que trabalham na farmácia, eles também esperam que a gente leve a eles um pouco de felicidade, um pouco de humanização, um pouco de solução aos problemas que eles têm. Quando eu converso um pouco com o balconista, às vezes ele conta de uma dificuldade. Olha, eu tenho uma dificuldade sobre um produto que você representa, me ajuda aí? Ele só vai pedir essa ajuda se eu, na verdade, tiver aberto a esse tipo de coisa. Então, lembre, a gente tem que estar aberto para abraçar todos aqueles que estão dentro da farmácia e que, de alguma forma, estão representando aquele produto que eu também estou vendendo e representando. Lógico, quando a gente fala em relacionamento com o PDV, a gente lembra uma coisa que é fundamental. Todo profissional tem obrigação de ter uma excelente imagem profissional. Os clientes observam isso
E os nossos clientes do ponto de venda também. O primeiro contato é o que impressiona, porque enquanto eu não conseguia dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, ele olhou para a minha imagem. Então, eu tenho que estar devidamente uniformizado, quando eu uso uniforme, eu tenho que estar devidamente penteado, no caso das mulheres, devidamente maquiada e assim por diante. A minha imagem faz com que o primeiro contato que se estabeleça seja exatamente isso. O meu sorriso, enquanto eu não disse bom dia, às vezes é um bom dia melhor do que aquele que eu digo me comunicando através da fala. Então, imagem profissional no meu relacionamento com o PDV é condição indispensável. De jeito nenhum cheguem ao ponto de venda desajeitados, desarrumados, com a camisa desajeitada, com o uniforme desorganizado, etc. e tal. Isso é uma coisa que os nossos parceiros avaliam. E, principalmente, porque estamos representando uma grande organização. E uma grande organização, normalmente, tem uma imagem bastante positiva no mercado, na vida corporativa e assim por diante. A segunda coisa extremamente importante é que depois que a minha imagem chegou, eu abro a boca. E quando eu abro a boca e me comunico, eu tenho que ter competência profissional. E competência profissional é aquilo que eu tenho que mostrar que tenho. A primeira coisa é o seguinte, se eu vou conversar com o comprador, eu tenho que estar preocupado em ouvir o que ele precisa, antes de falar para ele um monte de coisa. Perguntar como foi a semana, se os produtos venderam, no que eu posso ajudar. E ouça sem ficar pensando numa resposta para o cara. Ouça a necessidade dele. Competência é saber ouvir. Nós estamos perdendo esta habilidade. Conhecimento é também saber quais são as minhas atribuições, quais são os negócios da empresa, que produtos eu estou representando. Conhecimento também é conhecer um pouco do consumidor daquela empresa que eu estou visitando. É conhecer um pouco as preferências dele. Ele compra mais aqui por causa da sustentabilidade? Ele compra mais aqui por causa do preço? Ele compra mais aqui porque o pessoal é mais gentil e é mais acolhedor? Eu tenho que ter nas minhas competências profissionais um cuidado também de argumentar e negociar. Faz parte da minha atribuição. Então, eu tenho que preparar isso antecipadamente, porque se eu não tiver argumentos e nem capacidade de negociação, muitas vezes eu não vou conseguir conversar com um comprador, que às vezes é mais astuto do que eu, né? E eu tenho sempre que estar preparado, por isso que a gente diz que quando vai visitar uma loja, a gente se prepara no dia anterior, ou logo cedo, antes de sair para a visita, a gente se prepara. Porque eu tenho que apresentar sempre algo que possa surpreender aquele cliente que eu estou visitando. Pode ser uma notícia, pode ser uma informação, possa ser um comentário, possa ser uma orientação, mas eu tenho sempre que chegar de uma maneira diferente dos demais concorrentes. Eu tenho que olhar um pouco como se comporta a nossa concorrência, tanto das outras indústrias, quanto da concorrência das outras farmácias que estão ao redor. Tudo isso é competência profissional. E se eu chego exatamente igual aos demais, a minha diferenciação não acontece. Então, a minha primeira imagem é importante. E a minha competência significa que eu tenho que aprender a me diferenciar. Às vezes, uma pequena gentileza é até levar um bombom, porque a pessoa está fazendo aniversário. É simplesmente cumprimentar, porque o time ganhou um jogo de futebol. Todas estas gentilezas contam na competência profissional. E isso faz parte do nosso relacionamento com o PDV, né? Acho que mais importante é a gente nunca esquecer de que o nosso trabalho é feito de detalhes. E eu tenho que estudar todos eles. Eu tenho que cada vez mais focar nas parcerias mais sólidas. Eu tenho que todo dia mostrar àqueles clientes que eu estou visitando quanto nós somos parceiros, quanto eu estou pronto para ajudá-lo e quanto talvez ele possa estar também
aberto a inovações e coisas que a gente possa fazer. Lógico, eu tenho que ter competência e tenho que ter estudado os estoques para saber o que está faltando. Tem algum produto que está em ruptura? Tem algum produto que está faltando na matriz? Que argumento ou que orientação eu posso dar a ele sobre esse produto? Quando ele vai demorar? Vai chegar? Não vai chegar? E assim por diante. Eu tenho que ter um cuidado de fazer vendas equilibradas, de forma que eu não queira vender tudo de uma vez só, porque senão nos próximos 2 meses ele não vai comprar absolutamente nada na minha empresa, né? Eu tenho que saber usar a tecnologia a meu favor, analisar os relatórios que eu tenho, os relatórios de estudo do PDV dele, quanto ele está demandando, quantos concorrentes estão demandando, que oportunidades ele tem, que produtos a gente pode fazer uma promoção até o final do mês para aquilo se escoe dentro da farmácia e assim por diante. Nós temos os relatórios, mas se não os analisarmos, a gente não vai ter resultado nenhum. Então, lembrem disso. Eu tenho que treinar capacidade de argumentar com inteligência. Não adianta, a gente não pode desqualificar o concorrente. A gente tem que qualificar o nosso negócio. Quanto mais eu qualifico o meu, melhor eu me coloco diante da concorrência. Lógico, profissionalismo é fundamental para que eu me apresente dentro do meu parceiro de uma maneira bastante ética, bastante profissional e de uma forma que ele perceba que eu não vim apenas para vender. Eu vim efetivamente para ser um parceiro que veio ajudar a apresentar melhores resultados no mercado e que vamos crescer juntos. Lembrem de tudo isso que a gente falou. Essas informações que a gente deu nesses 5 primeiros módulos significam que é o básico daquilo que a gente tem que se tornar como um profissional, cada vez mais completo, cada vez com mais competências e criando sempre adicionalmente coisas que encantem o nosso cliente, que façam um diferencial, que ele tenha vontade de nos atender, que quando eu chegue de manhã e diga bom dia, oh, nossa, entra aqui, que bom que você veio, eu tenho uma coisa para conversar com você. Este é o melhor sinal que a gente percebe com a área do PDV, é quando eles nos acolhem com alegria. Significa que estamos sendo competentes, capazes e altamente produtivos. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Que alterações, depois de assistir todos esses módulos, vocês precisam fazer no seu trabalho diário? Quantas coisas a gente hoje sugeriu a vocês que façam uma reflexão e que melhorem um pouco o seu trabalho? Com certeza, o trabalho de vocês já é um trabalho de qualidade, mas ele pode ser de excelência se vocês observarem algumas orientações que a gente forneceu a vocês. Desejo que esses módulos tenham ajudado a completar e transformá-los em profissionais cada vez mais competentes e com mais excelência. Obrigado. Não esqueçam, meu nome é Silvia Osso e o nosso objetivo é qualificá-los cada vez melhor. Até os próximos.